Oi, gente, tudo bem? Eu nunca pensei que fosse iniciar um comentário, seja ele em que época fosse, sobre uma admiração com um árbitro de futebol. Mas eu vou fazer uma homenagem, como primeira análise desse vídeo, ao árbitro de Santa Catarina, Rodrigo D'Alonso, que apitou Cruzeiro 1, Operário 1, naquela várzea que se tornou o jogo em Sete Lagoas ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ou hoje, se você estiver assistindo até meia-noite esse vídeo. Em primeiro lugar, o senhor Vanderlei Luxemburgo da Silva, o popular Luxa, a quem eu tenho o prazer de conhecer quando eu apresentava o programa Futebol de Verdade na Rádio Globo, ao lado dos meus ídolos Zico e Juninho Pernambucano, nós tivemos a honra de receber o Vanderlei Luxemburgo nos estúdios da Rádio Globo, numa segunda-feira à noite. O estúdio estava lotado, tinha muita gente assistindo. A Rádio Globo abriu inscrições para que ouvintes assistissem o programa e eu me lembro com muito carinho desse dia. Não por isso eu vou deixar de lamentar enormemente o que fez o senhor Vanderlei Luxemburgo da Silva, o popular Luxa, no gramado de Sete Lagoas, na várzea da Arena do Jacaré. Ele foi expulso pelo árbitro por reclamação. Ele e o técnico do Operário, os dois foram expulsos. O técnico do Operário, intimidado, era visitante, o time de Ponta Grossa, saiu quando recebeu o cartão vermelho, porque era o que ele tinha que fazer. Ao contrário, o senhor Vanderlei Luxemburgo continuou reclamando insistentemente, mesmo depois de levar o cartão vermelho. E ninguém na transmissão fez referência a isso. E se fez de uma maneira medrosa. Sabe por quê? Porque todos os envolvidos na transmissão eram da imprensa mineira. Aquele negócio de bairrismo que cada dia aumenta mais. Sabe aquela frase? O cordão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais? Eu vou criar uma frase. O bairrismo no futebol brasileiro cada vez aumenta mais. O Vanderlei foi expulso, continuou reclamando, se recusou a sair do gramado. Eu juro que nem sabia que o Ricardo Rocha estava no Cruzeiro, eu não sabia disso, confesso que essa informação me passou. Ricardo Rocha no gramado, isso independentemente da anulação do gol, porque isso eu vou falar adiante. Ficou reclamando, dedo em riste no árbitro, intimidando o árbitro, pressionando o árbitro. Aí depois de uns 5, 6 minutos a polícia entrou para retirá-lo e não conseguiu retirá-lo. Aí saiu do gramado e ele continuou no campo. Depois de muito tempo, ele foi e se dirigiu ao vestiário. Depois de muito tempo, a confusão estabelecida, todo mundo no gramado, em função do segundo gol do Cruzeiro, que acabou sendo corretamente anulado. Não há menor dúvida que o Marco Antônio ajeitou com o braço e que a bola bateu no braço dele antes da conclusão. O gol era irregular, sim. O VAR, meio
intimidado, meio inconclusivo, talvez com poucas imagens disponíveis, porque o estádio de Sete Lagoas não tem estrutura para a colocação de muitas câmeras. Depois de muito tempo, o VAR solicitou ao árbitro catarinense Rodrigo D'Alonso que fosse ao VAR resolver se iria anular o gol ou não. A anulação do gol, ela custaria menos 2 pontos ao Cruzeiro na tabela, como acabou custando. E a validação do gol acarretaria em 2 pontos a mais para o Cruzeiro na tabela, porque o jogo já estava no fim. Se ele anulasse o gol, o jogo seria 1-1. Se ele desse o gol, o jogo seria 2-1 Cruzeiro. E o árbitro, com personalidade, com muita coragem, anulou o gol corretamente, porque ele viu a mesma coisa que o Brasil inteiro viu. Se não o Brasil inteiro, 90% das pessoas que estavam assistindo viram. E que o Paulo César Oliveira, comentarista de arbitragem, não teve coragem de dizer. Ficou falando o tempo todo em lance inconclusivo. Por quê? Porque fica com medo de dar opinião para a massa que estava assistindo o jogo, que era a massa cruzeirense. Fora isso, os outros da transmissão, eu não vou nem citar o nome deles, porque me dá arrepio citar o nome deles. Parabéns ao Rodrigo D'Alonso, que não tem apitado jogos da Série A, ele tem sido muito utilizado como VAR e agora está apitando jogos da Série B. Ele apitou um jogo do Botafogo, se eu não estou equivocado, contra o Coritiba, que o Botafogo ganhou de 1-0 lá no Couto Pereira, foi ele que apitou. Parabéns ao árbitro, ele merece que o seu Leonardo Gaciba, se é que não já fez isso, amanhã mande um elogio, nem que seja um elogio interno, sem divulgação para a imprensa, elogiando a postura do árbitro e a coragem dele. Parabéns ao Rodrigo D'Alonso. O gol foi muito bem anulado. Muito bem anulado. Pela regra atual, não foi gol. E o Vanderlei, uma hora, disse assim: se o lance é inconclusivo, vale a decisão do árbitro. Exatamente, Vanderlei. Se o lance é inconclusivo, vale a decisão do árbitro. E a decisão do árbitro foi anular o gol. Exatamente isso, Vanderlei. E ele acertou. Eu nem quero ouvir coletiva do Vanderlei, eu estou gravando sem saber o que o Vanderlei falou, que sinceramente não me interessa, porque ele só vai ficar falando mal, só vai ficar chorando. O Cruzeiro, se der uma arrancada no retorno da Série B, tem que ser na bola, não pode ser pressionando o árbitro. O resultado é limpo. O 1-1 é correto. O gol foi muito bem anulado. Lamentavelmente, o Vasco deixou escapar a vitória em Maceió. E olha, sinceramente, nesse jogo contra o CRB, a gente lamenta muito o gol do CRB nos acréscimos do segundo tempo, porque o Vasco merecia ter saído com a vitória. Teve chance de fazer o segundo gol, teve chance de matar o jogo e acabou não conseguindo. A estreia do Fernando Diniz, ela pode ser considerada uma estreia boa, porque o time rendeu muito mais do que vinha rendendo com o Lisca. É de se lamentar muito esse resultado. E outra coisa, o Vasco que com toda a razão reclama muito de VAR, ontem tem que agradecer o VAR. Porque se não existisse VAR, o gol do CRB no primeiro tempo certamente seria validado. E foi muito bem anulado.
é lamentável. E outra coisa, Vasco e Cruzeiro jogam domingo em São Januário, 4 da tarde. Eu ainda não vi o árbitro desse jogo. Provavelmente será um árbitro experiente, porque Vasco e Cruzeiro, mesmo na Série B, é um clássico do futebol. É um jogo pesado. Como diz Edson Mauro, um clássico do futebol brasileiro. E é verdade. Ainda mais nas circunstâncias do jogo do Cruzeiro em Sete Lagoas e do empate do Vasco em Maceió, o jogo se tornou muito importante no domingo, 4 da tarde, em São Januário. Sobre a presença de público em Sete Lagoas, voltando rápido ao jogo do Cruzeiro, uma várzea, lata dentro de campo arremessada, objetos dentro de campo arremessados, quer dizer, já voltou a zona. Foi só voltar público para os estádios, mesmo que parcialmente, que já começou o torcedor a atirar objetos no gramado. Futebol brasileiro está uma merda. Tá bom? Desculpa esse termo, eu detesto ficar, mas eu não vejo outra palavra. Bom, Vasco e Cruzeiro é um jogo muito importante domingo, eu repito. Eliminação do Fluminense da Copa do Brasil. Olha, existe um jogo, eu acho que de palavra cruzada, ou até um jogo que você comprava numa loja de brinquedo, uma caixa chamada Jogo dos 7 Erros. Eu ontem, certamente, observei, quarta-feira, no jogo do Fluminense, eu observei o jogo dos 14 erros, ou até o jogo dos 21 erros. 7 mais 7 mais 7. Eu não vou enumerar os 21, porque eu tenho absoluta certeza que quem está me assistindo não vai ter paciência para eu enumerar tantos erros. Eu vou dizer os principais. Em primeiro lugar, a cabeçada do Fred foi mérito do goleiro, Everson. Ele é que fez uma grande defesa. Deu muita repercussão o que eu disse ontem na live com o José Ilan, no canal Ilan Renato, quando eu disse que o Fred ajudava o Marcão a escalar o time ou até escalava o time no lugar do Marcão. E eu repito, se eu estivesse errado no meu julgamento, eu voltaria atrás. Mas eu repito, em tese, o Marcão é chefe do Fred, ou eu estou errado? O Fred é subordinado ao técnico, ou eu estou errado? Ah não, mas o Felipe está querendo fazer crise. Aí eu vou dizer o seguinte, olha aqui, eu não gosto de declarar meu clube não, eu acho que a maioria das pessoas sabe. Como é que eu vou, se eu fosse um jornalista rasteiro, que eu não sou, nunca fui, nunca serei, o último clube para eu arrumar crise seria o Fluminense. Você não acha? Tá respondido? Então, ontem o Fred, o Marcão, por exemplo, inaugurou a nova dupla ontem. Fred e Bobadilha. Normalmente, o Fred sai e entra o Bobadilha. Ontem o Marcão, para dizer que botou 2 centroavantes perdendo o jogo, ele botou o Bobadilha, enfiou o Bobadilha lá dentro, como se fosse resolver o problema, botar 2 centroavantes. Marcão é muito fraco, né, gente? Figura humana extraordinária, mas muito fraco, muito fraco. Não pode ser técnico do Fluminense. Ele é técnico do Fluminense justamente porque ele aceita a pressão. Técnico do Fluminense hoje não pode ter personalidade. Tem que ser maleável, senão não vai para frente. É por isso que o Marcão fica. O Roger Machado, ele é um cara de mais personalidade que o Marcão, isso é inegável.
mas acabou entrando do mesmo jeito nessa panela maleável. Ele foi demitido porque o trabalho dele era péssimo, era horroroso. E o Marcão, mesmo tendo sido eliminado da Copa do Brasil, ele está fazendo no Brasileiro o único objetivo que a diretoria quer neste momento, é a permanência na Série A. Se permanecer na Série A e arranjar uma outra vaguinha na Libertadores, vão dizer que o Marcão é gênio. Como ontem, por exemplo, meu amigo Lédio Carmona, comentarista do Sport TV, que estava comentando o jogo na quarta-feira, ele disse que o Marcão é um técnico muito corajoso. É verdade, Lédio, ele é muito corajoso para fazer retranca. Ele é muito corajoso, Da onde que se tira um comentário desse? Fala para mim, da onde se tira um comentário desse? Lédio, meu amigo Lédio, pisou na bola nesse comentário. Então você não assiste jogo do Fluminense. Ontem estava comentando porque foi escalado depois de 6, 7, 8 rodadas. Você não assiste jogo do Fluminense, senão você não diria que o Marcão é um técnico corajoso. Não diria, porque eu sei da sua índole, eu sei que você é um cara independente, então você não diria isso. A única explicação que eu vejo é que você não assiste jogo do Fluminense. É daquela casta que só vê Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians e às vezes o São Paulo. E agora o Atlético Mineiro, que está na crista da onda também. Eu estou torcendo muito para uma final Flamengo e Fortaleza. Vai ser muito legal uma final da Copa do Brasil com esse técnico argentino Vojvoda. Lógico que o Flamengo seria favorito numa possível final com o Fortaleza, mas tenho certeza que o Fortaleza daria trabalho ao Flamengo. Acho que o Flamengo, neste confronto, seria campeão da Copa do Brasil. Mas ele seria campeão porque iria jogar melhor. Não porque o Fortaleza seria uma galinha morta. Voltando ao Fluminense, rapidamente. Agora é jogo com Cuiabá, segunda-feira, lá na Arena Pantanal. Eu já imagino que se perder o jogo, e é possível que perca, porque o Cuiabá está muito bem no Campeonato Brasileiro, eu já sei o que o Marcão vai dizer depois do jogo. Não, enfrentamos uma grande equipe, perdemos com dignidade, lutando o tempo todo, porque essa é a justificativa para todas as derrotas. E como diz o José Ilan, e ele tem toda a razão, ele diz assim: hoje o Fluminense se contenta com 6º ou 7º lugar. É verdade. Eles mesmos, essa diretoria, apequena o Fluminense. Apequena. Então, olha, eu vou até parar de falar do Fluminense, que é tanta coisa ruim, tanta coisa mal feita, tanta coisa ruim. Ah, o Danilo Barcelos, ele tem uma tatuagem com o D numa perna e o B na outra. Essa eu não sabia também. Pô, legal. É mais fácil ainda marcar pênalti quando bate na tua coxa, porque aí o árbitro vê que bateu na coxa, né, Danilo? Então é legal. Houve pênalti sim do Danilo Barcelos? Claro que houve. Pela regra atual é pênalti. Agora, por que você pulou com o braço aberto, Danilo? Você induz a marcação do pênalti. Mas acho que se houve o pênalti do Daniel Barcelos, o Rafael Claus errou em não marcar o pênalti a favor do Fluminense no primeiro tempo, quando a bola bateu no braço na barreira do Atlético Mineiro na cobrança de falta, que inclusive acho que foi do Danilo Barcelos a cobrança de falta. Bom, chega. Tem muito mais coisa ruim para falar de Fluminense. Agora a manutenção na Série A é praticamente definida, né? Acho que o Fluminense vai ficar ali no limbo, 8º, 9º, 7º, e como qualquer dia a Conmebol vai dar 20 vagas para o Brasil na Libertadores, a gente vai chegar um dia que vai ser isso.
Eu acho que o Fluminense pode até ir para a Libertadores de novo, até para pré-Libertadores. Pode acontecer. Flamengo 2, Grêmio 0. Um jogo protocolar. E houve duas situações nítidas nesse jogo. Uma arbitragem horrorosa, o que não me surpreende. Esse Rodolfo Toschi do Paraná, um dos piores árbitros do Campeonato Brasileiro e é da FIFA. Ele é muito ruim, esse árbitro, mas é muito, não é pouco não, ele é muito ruim. E ele marcou um pênalti que nenhum jogador do Flamengo viu. Aí o VAR chamou e marcou pênalti. Nenhum jogador do Flamengo reclamou na hora, nada. Ele foi lá no VAR e marcou pênalti. Eu não sei quem era o VAR do jogo, não me lembro. E essa bobagem do Gabigol com o Filipão. Olha, Gabigol, Filipão é bobo assim mesmo, né? Sempre foi, né? Gosta de fazer pressão, segurando a bola, jogando a bola. Lembram daquele Vasco e Palmeiras? Final de 97, ele era o técnico do Palmeiras, que o Vasco foi campeão no Maracanã. Ele jogando a bola em cima do Valber, do Vasco. Lembram disso? Esse é o estilo do Filipão, mas isso é desde 97. Ele acha que é bonito isso, né? Ele acha que é legal isso. Ele continua fazendo, ainda mais agora que ele tá velho, tá mais velho ainda. Então, Gabigol, deixa pra lá, não se desgasta porque vai sair, porque o Filipão pediu para jogar a bola para fora. O confronto já estava definido. Sabe por quê, Gabigol? O Tite tá louco para arrumar uma maneira de não convocar você. E você tá dando motivo. Porque esses técnicos, eles vão logo alegar que ele vai causar problema, ele pode ser expulso, eles vão alegar isso. Segura a onda, Gabigol. Você joga no melhor time do Brasil, pra que isso? Você é um craque, você mete gol toda hora. Segura a onda, pra que ficar brigando porque saiu, porque não saiu, ou porque o Filipão fez isso, o Filipão fez aquilo. Larga o Filipão. Outra coisa, quem é que falou que os protocolos eles foram cumpridos no Flamengo e Grêmio? Quem é que disse isso? Os puxa-sacos do Flamengo, principalmente, disseram. Havia espaço entre um torcedor e outro no Maracanã? Havia. Mas tinha uma porrada de gente sem máscara. Claro que tinha. E gente que certamente você olha a fisionomia, até de repente imagina, esse cara nem a segunda dose tomou ainda, porque é muito novo. Que conversa fiada é essa que cumpriu o protocolo? O futebol brasileiro é uma várzea, Deixa eu falar de coisa boa só para fechar. O Liverpool, hein? Que jogo, Liverpool. Foi quem, meu Deus? Agora, eu vou pesquisar aqui. Eu esqueci o adversário, foi Inter de Milão. Deixa eu pesquisar aqui. Pô, desculpa, gente. Estou fazendo aqui, mas não tem problema. Vou pesquisar o adversário do Liverpool. Acho que foi Inter de Milão, mas deixa eu ver aqui. Não, Inter de Milão foi Real Madrid. Eu vou ver aqui. Desculpa, gente, mas tá gravando, tá? Vai pro ar assim mesmo. Liverpool ganhou de quanto? Não. Liga dos Campeões, né? Ganhou do Milan da Itália, 3-2. Deixa eu ver aqui. Liverpool 3, Milan 2. Isso. O gol da vitória foi do Henderson. Fez o gol da vitória. O Salah fez um gol. Isso aí. Eu estava querendo falar do City, que ganhou de 6-3, né? O City ganhou de 6-3, City versus City Leipzig, da Alemanha, isso, 6-3. E o Gabriel Jesus fez gol, ele faz gol lá no City. Ele só não faz quando o Tite convoca ele. Mas ele fez um gol na final da Copa América contra o Peru. É verdade, mas normalmente ele não faz gol, não. Copa do Mundo ele fez gol? Tá bom. Em 2018 ele fez gol? Tá bom. Então, começou muito legal.
O Real Madrid ganhou da Inter de Milão fora de casa por 1-0, só confirmar aqui, foi gol do Rodrigo, né? Ex-Santos, Real Madrid, tá aqui, bonitinho, versus, atenção, onde é que está o Real Madrid? Inter de Milão e Real Madrid, 1-0 Real, gol marcado pelo Rodrigo, ex-Santos, muito legal realmente. O PSG do craque Neymar, o craque que só joga mal, empatou fora de casa 1-1 na estreia na Liga dos Campeões contra um time suíço. Foi 1-1 o jogo do time do Neymar. É isso, gente. Fim de semana, Vasco e Cruzeiro, grande jogo da Série B. Botafogo e Náutico no Engenhão, grande jogo da Série B. De novo Flamengo e Grêmio, agora pelo Brasileiro. Esse jogo é no Maracanã no fim de semana. E o Fluminense joga segunda-feira na Arena Pantanal contra o dificílimo Cuiabá. Um abraço, gente!